início à palestra com o tema Mercados e Novos Modelos de Negócio para Cafés Especiais, com o professor Dr. Luiz Gonzaga de Castro Júnior. O professor Luiz Gonzaga de Castro Júnior possui graduação e mestrado em Administração pela UFRA, doutorado em Economia aplicada pela USP. É professor do Departamento de Administração e Economia, assessor de empreendedorismo e administração e economia, conselheiro da Agência de Inovação do Café, Inova Café, coordenador-geral do Centro de Inteligência e Mercados, pesquisador líder do Birô de Inteligência e Competitividade do Café, coordenador de projetos vinculados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café e ao Polo de Excelência do Café. Convidamos o professor Luiz Gonzaga para fazer essa palavra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje eu fiquei andando o dia inteiro, acordei às 5 horas da manhã, na verdade. E estou andando com o professor Rubens, que é o tutor aqui, que hoje serviu de motorista, andamos bastante e chegamos um pouquinho atrasados para a palestra. Então, vocês me desculpem um pouco a questão até de estar meio desnorteado para falar. Bom, a proposta dessa palestra é, na verdade, jogar um desafio, mas dar uma cutucada em vocês em termos das coisas que podem ser feitas. Tá? Por isso que eu coloquei o nome da palestra que foi definido, que é Mercado e Novos Modelos de Negócio para os Cafés Especiais. Tá? Existe uma discussão muito grande em termos de competitividade de mercado no café, questões que batem na mídia sempre, praticamente todos os governantes discutem essa questão, sobre por que o Brasil muitas vezes exporta, ou na sua grande maioria das vezes exporta café tipo commodity para a Alemanha, para outros países, reexportar, e que o Brasil não consegue fazer isso. E isso sempre está sempre em volta, está sempre voltando em termos de discussão, e na verdade isso aí já é batido, tem várias questões que definem isso, principalmente questões de logística, que o mundo bebe café de outras origens, não só do brasileiro, mas a questão de estar próximo ao centro consumidor também. Então tem várias discussões que trabalham isso, e que é difícil você gerar diferencial, e é praticamente impossível, vamos dizer, na parte de commodity, que é o café que é, na sua grande maioria, exportado. Então esse café, na verdade, não tem muito o que se trabalhar. Mas o mundo está mudando muito em termos de conceitos, em termos de aquisição de café. Tá? O que mais cresce hoje em dia, eu vou colocar para vocês, é a questão dos cafés gourmets, são cafés de alta qualidade. E isso sim dá para se trabalhar muito, tanto em termos de mercado, quanto em termos de universidade também, para gerar competitividade para isso. Tá? Então a proposta hoje aqui é justamente colocar mercado, um pouco de informações para vocês do mercado de café, mas também fazer uma chamada para vocês em termos de novos modelos de negócio e o que pode ser pensado em termos de universidade. Aqui eu coloquei algumas coisas que foram pensadas lá dentro do Birô de Inteligência do Café, tá? Mas não está esgotado aqui em termos de ideias. Bom, o que determina, quais são os determinantes do consumo de café? São aquelas 5 condições: educação, população, demografia, renda e urbanização. A educação tende, a partir do momento que você tem uma educação maior, você tende a buscar produtos de qualidade superior. A questão de população é o volume que você tem que ofertar, cada vez aumenta, principalmente na Ásia, o crescimento é muito grande. A questão de demografia, você tem pessoas hoje de padrões pessoas mais velhas, tá, que demandam determinados tipos de produtos, faixas etárias e coisas nesse sentido que definem questão de consumos diferenciados. A renda está vinculada também à questão da educação. A tendência é que, com o aumento da renda, você passa a demandar produtos de qualidade superior. Tá? Então, o Brasil passou por um período aí de aumento de renda, e isso pode se sentir em termos de demanda por produtos de qualidade maior. Tá? Estamos estagnados agora e vamos ver o que vai acontecer para frente. E a urbanização, tá, que gera justamente a questão do imediatismo, a necessidade de produtos que você tem,
tá? Numa velocidade muito rápida. Então eu tenho que ter uma certa comodidade, uma mobilidade, tá? Daqueles produtos, por exemplo, que mais cresce hoje em dia, que é produto já pré-pronto, tá? Então, e outras coisas como cápsulas que vai ser comentado. E que fundamenta justamente essas tendências de sensorialidade e prazer, então está associado ao prazer pelo produto, saudabilidade e bem-estar, está vinculado à renda e educação, conveniência e praticidade, está associada àquela questão da urbanização, ética e sustentabilidade, também a questão de educação, em termos de você transferir benefícios para outras pessoas, não simplesmente para a indústria ou para a pessoa que está em contato com o consumidor. Qualidade e confiabilidade, que é questão de renda e educação também. Falando um pouquinho sobre cada uma, que eu tenho sensorialidade e prazer, que é justamente a questão de ter um prazer em termos de consumo do produto. E o café tem muito disso, a questão do aroma do café, do cheiro do café, e quando se bebe o café também, questões de gosto associado a isso. E isso tem um apelo, gente. As pessoas, quando vão consumir, eles querem coisas também, igual está ali embaixo, lá uma loja da Nestlé, da Nespresso, elas querem beleza. Então, isso vende muito. Então, o produto, quando ele é diferenciado, ele não necessariamente é dentro do que está, do produto em si, mas também toda a ambiência relacionada a esse produto. Tá? Questões da terceira onda que vai ser comentado um pouco, as pessoas hoje têm uma tendência também, que é o chamado terceira onda do café, que nós já soltamos relatórios lá no Bureau desde 2012, tá, que indica a linha, não mais dos blends, tá, mas a linha em termos de consumo diferenciado. Então a pessoa que consome um determinado café, que está nesse setor aí, ela tem interesse em termos de conhecer sobre a história do café, de onde que veio aquele café, quem produz aquele café, tá? E as formas de preparo. Isso tem crescido muito em termos mundiais e é o que você trabalha para a diferenciação de um produto. O outro é aquele gatinho maravilhoso que nunca tira dali, porque não dá nem vontade de beber aquele café, né? Então é um diferencial, é uma coisa bonita que você olha assim, que chama a atenção, tá? Então também está relacionado ao visual. O outro é saudabilidade e bem-estar. Nessa linha você tem, por exemplo, os cafés probióticos, tá? Que ajudam em questão de intestino, questões de cappuccino, que é a base de café com magnésio, por exemplo, questões de cafés verdes, que são antioxidantes. Então existe aí uma linha hoje que tem que se trabalhado cada vez mais nesse nicho de mercado, de buscar produtos que contribuam para a saúde humana. A outra linha, conveniência e praticidade, aí são as máquinas, a Altan que está ali também, o café Nescafé, que é rápido e fácil de se fazer. Nessa questão da confiabilidade e praticidade, passa também por questões de automação, que aí você tem uma maquininha, por exemplo, aí da Marley Coffee, que você programa, pede o café que você quer, e se gostar também, você pode sentar do lado do Bob Marley lá e curtir o cafezinho ao lado dele com a musiquinha dele lá, né, para quem gosta. Questões de praticidade também, isso aí é um drive-thru da Starbucks, então é feito para questões de comodidade, mas ao mesmo tempo você pode ver que é uma coisa que chama a atenção, tá? Que as pessoas gostam disso, é bonito, tá? Então além de ser prático, ainda é bonito, tá? Então isso é o que busca para trabalhar. Isso aí é questão de mobilidade, é levar o produto até onde o consumidor está. Isso... Imagina, por exemplo, um evento aqui, você traz uma maquininha de café e coloca aqui através de um carro desse. Tá? Mas isso aqui não tem todo dia nem toda hora. Então vai estar lá no centro, a maquininha vai até o centro. Tá? Isso aqui é uma empresa, essa Café to You é uma empresa australiana, tem crescido muito na África do Sul, Europa, Estados Unidos também e outras marcas também. Isso aqui tem crescido muito justamente por aquela urbanização, que é a facilidade, é criar um diferencial de comodidade para as pessoas. E por fim, questões de smartphone aí, que hoje praticamente ele só não bebe o café por enquanto, o resto você pode fazer tudo. Então eu estou num escritório, por exemplo, eu quero um café, ao invés de eu ter que descer e ir numa cafeteria, pegar uma fila para pagar um café, pegar outra fila para pegar o café e beber, eu já faço tudo pelo smartphone, já compro.
tá? Já defino o prazo que eu quero esse café, já pago por ele mesmo, vou simplesmente lá na cafeteria e pego esse café, tá tudo já programado. Então é questão de facilidade, de comodidade. A questão da sustentabilidade ética, aí você tem os selos da ABIC, o padrão gourmet superior e tradicional. Questão de orgânico, que é um apelo também, cresceu bastante, agora deu uma diminuída, principalmente no caso do café específico. E o Fairtrade, que tem crescido cada vez mais, que é o comércio justo. Nós estamos até com uma parceria com a parte do Fairtrade para a questão de socialização da gestão. Tá? Nós estamos trabalhando começando a trabalhar com eles. E por fim, a questão da confiabilidade e qualidade. Aí vem os selos de segurança, Agência Nacional, e questões de rastreabilidade. Porque ele está vinculado àquela terceira onda e também questões de qualidade. Para você falar que o café é de uma determinada propriedade ou veio de um determinado local, você tem que ter rastreabilidade daquele produto. Então são tendências que estão crescendo aí, que direcionam o consumo do café. Bom, mas a inovação é importante para a indústria de qualquer produto. No caso do café, um contínuo processo de inovação fez dessa bebida a segunda bebida mais consumida do mundo, pede simplesmente para água. Tá? Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios, você tem aí os torradores de café, os torrefadores de café aí, onde você não tinha padrão, você colocava um determinado produto e você não tinha condições de comercializar em escala. Tá? Isso era na época do meu avô, tá? Na minha não. Então, meu pai pegou alguma coisa parecida, eu só vi. Tá? Mas você não tinha padrão em termos de produto e, consequentemente, você não tinha condições de comercializar isso em termos de escala. Só a partir da metade do século XVI que foi criado o primeiro torrador que tirava a necessidade da mão de obra. Então, as pessoas estavam envolvidas diretamente naquilo. Então, você começou a definir um padrão. E, por mais absurdo que possa parecer hoje, aquela inovação do torrador, associada a uma grande inovação da época, que era o saco de papel, tá, você criou uma condição de comercializar esse produto em grande escala, que foi justamente absorvida por esse senhor que está aí, que provavelmente já morreu há muito tempo, que é o John Ashford, em 1864, que criou a Ariosa Coffee, que já faliu e já abriu de novo. Hoje tem a empresa, mas não é a original, que começou a difundir e criou uma grande indústria na área de café. Então foi a primeira indústria de café lá nos Estados Unidos com relação a isso. E aí sim começaram as propagandas, tá? Por exemplo, ali a questões de café gelado, receitas de café, sabor do café, o café como estimulante. E esse trabalho em termos de divulgação, tá, de publicidade, fez justamente com que os cafés o café fosse consumido na forma que é hoje em dia. Uma grande inovação que vale a pena ser comentada também é essa aí, que é o café solúvel. O pessoal da Arábica não gosta muito não, tá, daqui de lá, mas é realidade. Tá? Hoje existe o solúvel Arábica também. Mas isso aí principalmente foi instituído, foi inovação, foi por questões de guerra, porque os soldados não tinham nada para ter alegria, e é o grande prazer deles, na verdade, era tomar um café. Só que eles não tinham condições de ferver uma água, passar um café, aquelas coisas todas. Então eles simplesmente esquentavam a água, colocavam o café lá dentro e bebiam. E depois eles voltando para a terra deles, isso começou a difundir e crescer, tá? E hoje é um produto muito consumido em termos mundiais. Hoje o grande crescimento é lá na Ásia, tá? Para os países que estão lá da China, da Rússia, os países de lá tomam muito café solúvel. Bom, já considerando essa questão de inovação, nós temos aqui um mercado global. Hoje o café, passando um pouco de números para vocês, vão ser pouquíssimos, tá? Eu tenho aí que o mercado global de café gira em torno de 81 bilhões e cresce a taxas aí de 2% ao ano. Principal Europa, Estados Unidos e Brasil. O maior crescimento hoje, na última década, aí, nos últimos tempos, é a Ásia. Todo mundo está de olho, vai para a Ásia, questão de consumo. Quem nunca escutou, por exemplo, falar se cada chinês tomasse uma xícara de café por dia, nós vamos vender café a R$2.000 a saca.
E os maiores crescimentos estão relacionados aí aos países emergentes e aos países produtores, ao consumo. Agora, é o consumo de que não consumia, que o único país que consome alguma coisa de café é o Brasil, tá? Que é o grande consumidor, mas é o único produtor que consome escala. Os outros você tem um crescimento, mas o crescimento de nada continua sendo quase nada. Mas já é um crescimento, e depois com o tempo vai sendo ampliado. Quem fornece o café para esse pessoal em termos de movimentação global? O Brasil, aquilo ali é 12, 13, tá? Já caiu bastante esse ano, então 50 milhões de saca, tem 5% do mercado. O Vietnã, que tem um potencial de café robusto aí, de colocar esse mercado de crescimento muito grande, e já dizem as más línguas aí que vai ser o principal fornecedor de café do mundo daqui a pouco tempo. Tem potencial? Tem dificuldades, por questões principalmente de alimentação, que concorre com outros produtos, questões de água e algumas outras dependências. Tá? Até governamental, porque não quer ficar dependente de um único produto. Tenta segurar aí a produção em termos de 500 mil hectares, já está na ordem liberando 700 mil hectares. Tá? Por questões principalmente de preço, que é o que move a produção. Tá? Indonésia, 12 milhões de sacas, a Colômbia, 10 milhões de sacas, isso aí está defasada, a Colômbia já está na ordem de quase 13 milhões de sacas. Eu tive uma reunião há pouco tempo atrás do GTEC, que é um grupo patrocinado por uma empresa, que muitos daqui participam, eu fui numa palestra lá, e falei que a Colômbia tinha potencial para chegar a 14 milhões de sacas ou até 15 milhões de sacas. Quase me bateram, falaram que é um absurdo, que não tem condições disso, já tem 13. Tá, e tem potencial. É lógico que tem um problema relacionado ao clima. Se tiver problema de intempéries, pode ser que tudo se movimente de forma contrária. A Etiópia com 6 milhões, Índia 5 e assim sucessivamente. Então esses são os grandes fornecedores, são os grandes produtores de café no mundo. O mercado nacional, o setor de café processado é de 20 milhões de sacas aproximadamente, que representa 14% da demanda mundial. Então o Brasil é um grande consumidor de café. Valor estimado de 8,7, que corresponde a 10% do mercado mundial também. Consumo per capita, isso aí é interessante de se observar, o consumo per capita do Brasil é de 6,23 de café cru, e quando torre isso aí dá 4,98. Os Estados Unidos, por exemplo, está 0,93, ou seja, 900 gramas por pessoa lá. O Brasil, igual eu falei, 0,48, meio quilo aproximadamente. A Índia e a China, quase nada. Então, na verdade, isso aí é para mostrar que o potencial é grande. Então, o objetivo é fazer o chinês beber café mesmo. Está sendo substituído o chá, tem crescido muito, principalmente por questões de cafeterias. Mas tem muita coisa para ser trabalhada ainda. Tendências de consumo nos Estados Unidos hoje, o que puxa o crescimento do consumo é o café gourmet, entre os adultos, que está ali de 31% a 34%. Já o café não gourmet caiu de 39% para 35% em termos de consumo, de 2012 para 2013. Boa parte do crescimento se deve a bebidas de base de expresso, que cresce entre os adultos cresceu, na verdade, de 13% a 18%. E o consumo de café puro gourmet se manteve em 19%. O consumo de café gourmet é liberado pelos chamados já adultos, que estão na faixa de 25 a 39 anos, que é de 42%. Entre os consumidores, os principais lá nos Estados Unidos são os hispânicos, com 48%, asiáticos 42%, caucásicos 32% e africanos 23%. Então, esse é um padrão em termos de consumo, onde a gente observa, na verdade, que o crescimento nos Estados Unidos dos cafés gourmets tem ocorrido. Já os cafés padrões, isso já tem estacionado ou decaído. Tá? O consumo é grande, a questão é que não está crescendo mais, já está estacionado. No Brasil, a separação e classificação da ABIC, nós temos o gourmet, o superior tradicional, o gourmet crescendo a 15%, o superior a 4% e os tradicionais aí abaixo de 4%, de 2 e pouquinho por cento, tá? Esse consumo de gourmet, ele é muito puxado por questões de cafeterias e também questão da monodose, que tem crescido muito, que são as cápsulas ou sachês.
tá? E principalmente o que tem puxado hoje em dia o mercado mundial, inclusive o brasileiro, são as cápsulas. Bom, mas falando de cápsula, esse mercado, e aí justamente entra a questão do que eu queria colocar para vocês em termos de chamamento, em termos de se trabalhar e de pensar em termos de ideias, que lembrem que agora nós estamos trabalhando com cafés gourmets, com cafés especiais, e não com commodities, onde não adianta eu fazer pesquisa em termos de divulgação, fazer marketing, trabalhar a diferenciação de produto. Eu estou trabalhando com produtos diferenciados, e eu tenho que trabalhar diferenciando esse produto cada vez mais e ter benefício financeiro em cima disso. O crescimento de cápsula que tem puxado o consumo brasileiro, junto com as cafeterias, desse tipo de café especial, tá, de 2012 para 2013, teve um crescimento de 36,5%. Só que o market share no Brasil, a proporção desse produto no mercado brasileiro frente ao total de café que existe, é somente 2,5%. Já na Europa, o consumo de café como um todo e a proporção que é em termos de cápsula é de 30%. Então, só no Brasil o crescimento, tá, pode ser muito grande. A questão é que, volto a dizer, isso tudo é vinculado a questões de renda. Se o Brasil parar de crescer, tem uma dificuldade em termos de aumento de consumo. São produtos mais caros do que o café de Equador. Bom, mas essa questão da monodose, ela é o coringa, ela vai resolver o problema de todo mundo, tá? Independente de qualquer coisa? Não, nós não entendemos que as coisas sejam assim. E é justamente aí que, enquanto universidade, nós temos que pensar. Porque a definição de tendência é uma coisa que qualquer instituição de pesquisa, ela pode definir. Agora, como fazer isso? É aí que entra a questão da proposição dentro de uma universidade, como a UFLA, com núcleos relacionados a estudos em café. Tá? Se eu sei que determinadas coisas são tendências, o que eu posso fazer para, de fato, viabilizar aquilo? Porque não é instalando o dedo que as coisas acontecem. As coisas têm que ser trabalhadas. Tá? Têm que ser pensadas e trabalhadas. E em cima disso é que você alcança o objetivo em termos de mercado. Então, nós não entendemos que o mercado de cápsula seja um coringa que basta você. Vou produzir cápsula e vou ganhar dinheiro. Mas não é esse o caminho. Tá? É como fazer isso. E aí a gente entende que existem possibilidades e limites dos diferentes tipos de cápsulas. Por exemplo, em termos macro, eu tenho que pensar qual o modelo de máquina que tem que ser utilizado no Brasil. Eu vou utilizar, considerando empresas ou fábricas que existem patentes quebradas, como a da Nespresso, por exemplo, e se por um acaso daqui a pouco tempo for mudada essa máquina de alguma forma, tá, e eu não tiver mais como produzir cápsulas para aquela máquina, eu vou utilizar um padrão aberto, desde que licenciado, eu vou induzir, via governo, via associação, a construção de máquinas diferenciadas, para que os produtores possam, dentro das indústrias, é claro, ou produtores que já tiverem indústria, construir, criar cápsulas e colocar no mercado. Então é isso que tem que ser trabalhado. E em padrões micro, basta pegar o café que eu tenho lá torrado, lá, encher a minha cápsula, socar da cápsula, colocar uma tampinha e vender. Tá? Ou eu tenho que fazer pesquisas de mercado para entender como é que isso vai ser feito, qual o tipo de blend de café que eu posso utilizar. Tá? Que a UFLA tem condições de trabalhar isso tudo. Nós temos aqui várias engenharias, nós temos aqui ciência de alimentos, nós temos aqui computação, nós temos todos os departamentos aqui e áreas de conhecimento envolvidos nisso. E aí justamente entra a questão. Antes eu estava colocando questões de estudos para ver a viabilidade em termos de modelos a se utilizar em termos de máquina, mas remete a uma outra discussão também, que é um problema hoje em dia em termos das empresas que negociam cápsulas. Essas cápsulas normalmente elas são de plástico e têm alumínio, tá? Que são prejudiciais ao meio ambiente. Consequentemente, você tem uma grande empresa igual a Nespresso que solta na mídia, que ela coloca, eu não consigo comprovar isso, mas ela coloca que hoje em dia ela recicla 75% do produto dela e quer chegar a 100%. Isso, gente, é poder de mercado, isso se reflete em preço, tá? Porque as pessoas que vão comprar o produto vão enxergar que aquele produto que ela está comprando, tá, não causa problema para o ambiente. Tá? Então isso é um diferencial para ela. Agora imagine o seguinte, a indústria de Minas Gerais tem vários pequenos produtores aqui que tem interesse de fazer cápsula. Ela vai ter condições de reciclar? Não.
Talvez se ela juntar, por exemplo, aqui dentro da UFLA, criar uma estrutura de reciclagem, onde não é simplesmente reciclar, mas você pode induzir pesquisas de criação de novos produtos a partir do produto reciclado. Tá? Então você já contribui numa ponta de puxar isso, que vai sair muito mais barato para uma indústria dessa, tá? Mas também na outra ponta de gerar soluções para aquele material que você está reciclando. Tá? E não existe ambiente mais propício e mais adequado do que aqui dentro da universidade. Indo nessa mesma linha, tá? Você tem aí engenharias de materiais, você vai ter engenharia química aqui dentro que já está trabalhando, onde você pode trabalhar produtos novos, tá? Produtos biodegradáveis para essas cápsulas. Então não se preocupar apenas na questão da reciclagem, mas também colocar para o mercado, criar soluções para o mercado de produtos já que sejam sustentáveis. Isso aqui, na verdade, estou aproveitando e fazendo um teste aqui com vocês, que essa palestra eu vou utilizar bastante dela no Em Café desse ano lá da indústria, que nos convidou, eu estou representando a agência de inovação, para mostrar o que a UFLA tem de potencial que pode ajudar justamente a indústria através do crescimento desses cafés gourmets, cafés especiais. E aí tem essa questão também da construção de uma plataforma de comércio mais integrada com todos os produtores. Então são coisas pensadas para se trabalhar, para criar competitividade para as pequenas e médias indústrias, coisas talvez que as grandes não precisam, uma vez que elas já estão inseridas e têm todo esse potencial. Questões de compradores, aí a questão do crescimento eletrônico, justificando aquela plataforma, que hoje está em torno de 51,3 milhões de compras, né, realizadas em termos online, tá, que eu tenho um potencial de compradores muito grandes. São canais de venda, código para incorporação, ideal para venda de cafés especiais. Eu não consigo ter uma plataforma, por exemplo, para ficar vendendo em escala pequena de café commodity, mas quando eu coloco o café especial, aí sim eu consigo a questão de trabalhar a diferenciação. Tá, aí pode ser um grande caminho para as pequenas e médias indústrias. Outra linha que pode ser trabalhada dentro da universidade é justamente a questão do desenvolvimento de máquinas. Aí você tem, por exemplo, as engenharias para adaptação de cafeterias expresso para veículos, igual está nos desenhinhos ali bonitinho, adaptação de veículos para venda de café, aperfeiçoamento, criação de torradores e moedores, tá, que podem ser trabalhados para diferenciação desse tipo de produto aqui vinculado à UFLA. Novos produtos como criação de novos drinks à base de café. Para isso aqui tem ciências de alimentos que podem trabalhar muito com isso, o professor Rosa está vendo, professor? Criação de novos blends e consultorias para o mercado de cafés especiais. A proposta é que o ano que vem, no início do ano que vem, exista uma cafeteria escola aqui na universidade, vai ser construída ali na cantina, justamente para fazer esses testes, para validar essas coisas todas em termos de se trabalhar, para a gente estar mais inserido no próprio mercado com essas apresentações. Questões de treinamento na área de marketing, na área de recursos humanos, então isso tudo a gente, em termos de universidade, pode desenvolver. E aí, uma plataforma avançada de marketing digital. Por incrível que pareça, as indústrias pequenas, elas têm problema sério na parte de divulgação do produto delas, então elas não têm conhecimento, não é só fazer café que elas vão crescer. E não se enganem, a indústria e a cafeteria, tá, que é o varejo indo bem, tá, isso se reflete na produção também. Tá? Então, quanto mais a indústria e o varejo conseguir agregar valor ao produto que ele vende, maior pode ser a fatia, desde que bem organizada, maior pode ser a fatia que vai para o produtor. Análise de mercado para abertura de cafeterias, essa é outra linha que foi colocada lá em termos de discussão. Desenvolvimento de novos produtos e diversificação de cardápio. As cafeterias hoje elas crescem no mundo, por exemplo, a Starbucks, ela cresce muito, mas ela já fugiu um pouco do café, ela não enxerga mais o café como o único produto que ela tem que vender, ela tem que agregar outros produtos, tá, que não são a base de café para a questão de crescimento. Tá? Então isso tem puxado muito, alavancado muito o crescimento dessas cafeterias. Questões de ambientação, isso aí
tem que ser trabalhado, como ambientar, como colocar determinados produtos. Como eu disse, isso está vinculado à questão do visual, que é do prazer, até de enxergar determinadas coisas. Tá? E aí, criação de aplicativos sob demanda, como eu disse, questão dos celulares. Hoje o pessoal da computação, junto com o pessoal do café, é lógico que eu estou lá, por exemplo, no ECAF, eu sou do café, eu não tenho conhecimento de programação, mas eu posso ter uma ideia para gerar um produto que está vinculado, porque eu tenho conhecimento de café. Se eu não tenho conhecimento para construir aquilo, eu vou buscar parceiros para fazer isso. E é justamente que se cria inovação, gente. Então, na verdade, aqui também é uma provocação que eu estou falando para vocês, onde vocês muitas vezes têm conhecimento sobre café. Busquem parcerias para desenvolver, por exemplo, produtos iguais a esses que estão sendo colocados aqui, que são demandados pelo próprio mercado. Tá? Então, aplicativos. Aí eu tenho interesse de montar um aplicativo, eu acho que é interessante em tal área em termos de café, na área de produção, da indústria, da cafeteria. Procure o pessoal da computação, monta a parceria, tá? E desenvolve o produto, unindo competências, que é isso que tem que ser feito. Tá? Ninguém tem que ser detetor de todo o conhecimento. E aí, em termos de apresentação, o que eu tinha para mostrar para vocês é justamente isso, com uma ressalva apenas. Eu falei que ia gastar meia hora só, né? Então, Bom, mas aí eu tinha que colocar para vocês o seguinte: a agência de inovação está com uma proposta, isso se encaixa muito bem com vocês, eu acho que isso é show de bola para vocês trabalharem, onde o SINC, na verdade, que vai desenvolver esse trabalho lá na agência, que a gente está chamando de LAN, de Leaders in Agribusiness Management, que é um programa para formação de líderes na gestão do agronegócio café. O SIM tem um projeto lá que é o GE, que é a Gestão Estratégica Avançada, que é a questão de socialização da gestão. Nós fazemos isso via empresas, fazemos isso via cooperativas de fair trade e associações. Isso é gratuito, tá? É uma forma de socializar o conhecimento de gestão que nós entendemos que é muito necessário. Então, é uma ação social da UFLA e da Agência de Inovação do Café, oferecida e desenvolvida pelo Centro de Inteligência e Mercados. Só que nós esbarramos num problema, e aí que é a questão da inovação para buscar a solução para o problema, que isso é inovação, por mais simples que seja. A inovação nada mais é do que buscar uma solução para aquele problema que eu tenho. Então nós tínhamos um problema, qual que é? Capilaridade. Nós não conseguimos, fizemos um projeto, por exemplo, com Certifica Minas, não tem capilaridade, não consegue montar. Fizemos com a Singenta, os técnicos da Singenta não conseguem capilaridade para montar o projeto. Tá? Porque os técnicos têm que vender, têm que fazer um monte de coisa, não conseguem isso. Qual o caminho que nós seguimos? Ir para as cooperativas de fair trade, onde eu tenho alguns técnicos lá, mas nós precisamos gerar capilaridade para aqueles técnicos. Como que nós vamos fazer isso? Bom, eu tenho um problema que eu preciso resolver. E aí a gente começa a discussão para procurar a solução. Uma solução que nós enxergamos, que veio até o Diego que está ali, que colocou essa sugestão, que estava vindo de carro de Belo Horizonte, e que nós tivemos uma reunião lá, e justamente ele sugeriu com relação a isso, porque ele também já tem uma vivência em termos do MECAF, que ele também já participou do MECAF, de como fazer isso. Mas, bom, o que nós podemos fazer? Hoje, por exemplo, a agronomia, e praticamente todos os cursos daqui da UFLA, tem o último período dele que é relacionado ao estágio obrigatório. Nós podemos, então, o SIM, gerar um treinamento intensivo nesse nono período que seja, ou qual período que for, na parte de gestão. O aluno vai ter um treinamento intensivo na parte de gestão e principalmente financeira. Tá? Onde a proposta é que no próximo período, que seria o 10º período, ele iria para campo fazer estágio vinculado à agência de inovação ou vinculado à associação, à cooperativa fair trade ou multinacional. Tá? Com possibilidades de bolsa, com questões de deslocamento e outras coisas, mas principalmente a inserção desse aluno para fazer um estágio onde vai ter uma vivência de campo. Então ele vai aprender um período anterior e depois no próximo período ele vai estar no campo justamente acompanhando produtores e viabilizando, tá, a gestão que nós temos problema em termos de gargalo. Então nós geraríamos o conhecimento, colocaria, por exemplo, o aluno para resolver um problema também que é a questão de estágio,
vinculado aos técnicos, são os agrônomos, ou da cooperativa, ou da associação, ou das multinacionais, acompanhando ele, já dando assistência técnica, está aí viabilizando aí a questão do projeto. É bom para todo mundo, porque viabiliza o projeto, cria uma condição de estágio para o estudante, onde no final ele pode montar uma empresa para dar assessoria, ou ser contratado pela multinacional ou por outra instituição, tá? E para a multinacional ela cria capilaridade, tanto para a associação quanto para a multinacional. Está criando uma condição aí benéfica aos parceiros. Então esse projeto provavelmente vai ser viabilizado a partir do semestre que vem. Tá? Quem tiver interesse pode procurar. E por fim, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês e tentar passar um pouco do conhecimento aí, das informações que eu tenho para vocês. Muito obrigado a todos. Bem, está aberta agora a sessão para perguntas com duração de 10 minutos. Informamos que as perguntas deverão ser distribuídas para os membros do NECAP que vão estar nas laterais do salão de convenções. Professor Gonzaga, a minha dúvida é quanto àquela questão do mercado online. Você falou que a venda naqueles sites que você até citou, de eBay, Mercado Livre, seriam viáveis para pequenas e médias indústrias, porque o mercado das indústrias já é feito via os seus próprios sites. Você acha que não seria mais interessante essas pequenas e médias indústrias investirem em um método diferente de marketing e abrirem sua própria aba ou sua própria seção de vendas no site delas? Na verdade é isso. Assim, eu só usei o exemplo do site existente, mas a proposta é desenvolvimento em cima do conhecimento que tem aqui na UFRA, na parte de arquitetura, da computação e tudo, de criar condições para que sejam montados sites que sejam comercializados em conjunto, que aí você cria um volume em termos de café com as pequenas, tá, em média para cafés especiais, e também se entrar pelo site dela, já entra direto na aba dela, criar diferenciações, mas não comercializar via eBay e aqueles negócios. Ali foi só exemplo de sites que já existem, tá? Mas a proposta é criação individual, tá, para cada um. Bem, agradecemos a participação do professor Dr. Luiz Gonzaga, convidamos a integrante da lista e entregar uma singela homenagem para ele. Como vocês puderam perceber, nós tivemos que fazer uma alteração na programação, porque os palestrantes que eram responsáveis pelo dia de hoje, desse primeiro dia de evento, tiveram imprevisto de última hora. Mas nós arrumamos substitutos que foram à altura e eu tenho certeza que a apresentação do professor Luiz Gonzaga enriqueceu muito essa noite. Eu também gostaria de agradecer muito o apoio do SIM e a professora Rosimeire Gualberto, com a equipe do Café, que gentilmente para nos fornecer café com bebida especial agora durante o coffee break. Agora nós vamos assistir os vídeos dos nossos patrocinadores. Quando os brasileiros consomem alimentos saudáveis, podem até imaginar o caminho que eles percorrem até chegar à mesa. Mas o que nem todo mundo sabe é que para esses alimentos crescerem fortes e saudáveis, há produtos de qualidade usados em seu cultivo. Fertilizantes Eringer, fabricados com uma combinação de matérias-primas de acordo com a formulação indicada a cada tipo de cultura agrícola e necessidade do solo, garantem maior eficiência e melhores resultados. Além disso, possuem excelentes características químicas e físicas,
garantindo fácil manuseio e aplicação. Afinal, são anos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e experiência no campo, aliados ao mais rígido controle de qualidade aplicado em laboratórios de análises próprios. Isso é acreditar na agropecuária brasileira, setor que tem grande relevância para a balança comercial e para a economia do país. Uma realidade da qual a Erinja faz parte desde 1960.